Todo mundo fica feliz e animado sempre que encontramos algo legal em qualquer lugar da nossa casa que não esperávamos. Talvez você tenha encontrado aquela relíquia esquecida da família, ou até mesmo algum dinheiro na sua bolsa antiga. Essas descobertas são bem legais, mas espere até ouvir o que essas pessoas encontraram no próprio quintal. No vídeo de hoje veremos algumas das coisas mais incríveis encontradas nos quintais das pessoas. Moedas de ouro. Às vezes, investir em um detector de metais vale muito a pena. Em 2021, um homem fez uma descoberta inacreditável enquanto usava seu equipamento no quintal de casa. Ele encontrou nada menos que o maior conjunto de moedas de ouro anglo-saxônicas já registrado. Ele provavelmente esperava achar algo valioso, mas não tanto assim. Tudo começou nos anos 1990, quando encontrou a primeira moeda. Depois, entre 2014 e 2020, ele continuou explorando a área e acabou encontrando 131 moedas no total. Entre os tesouros desenterrados, havia moedas francas antigas, datadas de 630 d.C., algumas moedas romanas, 2 pingentes de ouro, pedaços de ouro bruto, uma barra de ouro e até algumas joias. Um verdadeiro golpe de sorte. No entanto, apesar de ter encontrado as moedas, o destino do tesouro não estava em suas mãos. A decisão final cabia ao coroner local, que avaliaria se as peças pertenciam à coroa. Caso fossem consideradas patrimônio nacional, seriam vendidas para um museu, com apoio do British Museum. Ou seja, parece que a regra do achado não é roubado não se aplica a esses casos. Osso de dinossauro. É normal encontrar alguns bichos no seu quintal, mas é muito inesperado descobrir os ossos de uma fera antiga. Uma equipe de trabalhadores da construção teve a escavação de suas vidas quando acidentalmente desenterraram um conjunto raro de ossos enquanto cavavam uma piscina no quintal de um cliente em Las Vegas. Os trabalhadores só cavaram até 4 a 5 pés abaixo do nível do solo e imediatamente descobriram o fóssil. Inicialmente, eles pensaram que um animal grande como um cavalo estava enterrado no jardim, mas depois que o fóssil foi analisado pelo pessoal do Centro de Ciências de Nevada, ficaram surpresos ao descobrir que os ossos na verdade pertenciam a um dinossauro. A criatura provavelmente viveu entre 6.000 a 14.000 anos atrás, de acordo com os especialistas. As camadas de sedimento da área podem ter sido camadas da Era do Gelo, o que explica a existência do raro fóssil. Foi definitivamente uma surpresa agradável para os donos da propriedade, que até brincaram sobre os trabalhadores encontrarem um fóssil raro que poderia pagar o custo da construção da piscina, e eles realmente conseguiram. Cemitério no quintal. Imagine estar cuidando do seu jardim e do nada encontrar algo assustador. Como você se sentiria se descobrisse várias sepulturas no seu quintal? Eu ficaria apavorado, com certeza. Essa é a história de um homem não identificado que morava em Omaha. Ele estava apenas fazendo manutenção no jardim quando, de repente, encontrou não uma, mas várias lápides. No começo, ele achou que eram apenas pedras comuns, mas conforme foi cavando, percebeu que eram lápides completas. Acontece que a casa que ele comprou era bem antiga, com mais de 100 anos, e ali já tinha existido um cemitério. Com o tempo, o local foi sendo coberto por concreto, tijolos, terra e galhos de árvores. A lápide mais antiga datava de 1926. Chocado com a descoberta, o homem ligou imediatamente para as autoridades para relatar seu achado macabro. Uma Ferrari enterrada. Quando você compra um carro de luxo, é normal cuidar bem dele. Então, como diabos uma Ferrari acabou enterrada no chão? A história é a seguinte: algumas crianças estavam brincando no quintal de uma casa quando encontraram algo duro enterrado bem raso. Curiosas, chamaram imediatamente os policiais. Quando começaram a cavar para descobrir o que era, ficaram chocados ao encontrar uma Ferrari Dino 246 GTS de 1974, ainda em condições razoáveis. Segundo relatos, o carro foi roubado em 1974 e enterrado pelos ladrões. Mas dias depois, surgiu uma nova versão da história. Aparentemente, o dono original, o encanador Rosendo Cruz, tentou aplicar um golpe de seguro. Ele teria combinado com os ladrões para fazer o carro desaparecer e, assim, receber o dinheiro do seguro.
O plano inicial dos ladrões era levar a Ferrari para um desmanche e vender as peças separadamente, mas em vez disso, decidiram escondê-la inteira para buscá-la depois. O problema? Eles esqueceram onde a enterraram. Anos depois, o carro foi desenterrado e um empresário o comprou para restaurá-lo. Além de ter adquirido uma Ferrari clássica, ele também ficou com uma história pra lá de curiosa para contar. Bombas da Segunda Guerra Mundial. Ainda existem muitos locais ao redor do mundo onde o acesso é restrito devido à presença de bombas e minas terrestres não detonadas. O problema é que você nunca sabe que elas estão ali até que seja tarde demais. Foi exatamente o que aconteceu com um casal no Missouri. Eles estavam no quintal quando encontraram um objeto estranho no chão. Sem saber do que se tratava, levaram para dentro de casa e começaram a limpá-lo. Durante a lavagem, notaram inscrições em japonês na superfície. Em um determinado momento, até tentaram usar uma faca para raspar a sujeira. No meio do processo, pararam em choque ao perceber que poderiam estar segurando uma bomba da Segunda Guerra Mundial. Rapidamente fizeram uma pesquisa na internet e confirmaram a suspeita. Eles entraram em contato com o departamento do xerife do condado de Jefferson, que acionou o escritório de álcool, tabaco, armas de fogo e explosivos, além da Força Aérea. A gravidade da situação ficou clara quando as autoridades isolaram a área e pediram para que o casal permanecesse dentro de casa por segurança. Após análises, veio a notícia mais assustadora. Apesar da aparência envelhecida e enferrujada, a bomba ainda estava ativa e tinha um potencial de destruição de cerca de 150 metros de raio. Se eles tivessem sido menos cuidadosos, o final dessa história poderia ter sido trágico. A bomba foi removida com segurança, mas as autoridades enfatizaram o perigo de mexer em objetos desconhecidos como esse. Um anel de diamante. A natureza tem um jeito engraçado de brincar com a gente, e essa história é a prova disso. Mary Grams, de 84 anos, perdeu seu anel de diamante em 2004 enquanto arrancava ervas daninhas na fazenda da família, em Alberta. Com medo de deixar seus familiares chateados, ela não contou a ninguém sobre a perda do anel. Em vez disso, comprou uma versão mais barata e seguiu a vida, fingindo que nada tinha acontecido. Mas parece que a natureza decidiu guardar o anel para ela. 13 anos depois, sua nora entrou em casa com uma expressão de surpresa e diversão. Na mão, ela segurava uma cenoura, com um anel de diamante crescendo bem no meio dela. A cenoura havia se desenvolvido dentro do anel, dando a ela um formato bem peculiar. Assim que sua nora e seu filho viram o anel preso na cenoura, imediatamente souberam que pertencia a Mary. Infelizmente, o marido de Mary havia falecido 5 anos antes, mas ela disse que, se ele estivesse vivo, teria achado toda a situação hilária. Uma relíquia enterrada. Ao comprar um terreno remoto no Cazaquistão, um fazendeiro fez uma descoberta inesperada. Ao cavar para construir um novo celeiro, deu de cara com algo metálico enterrado no solo. Para sua surpresa, era um Moskvich 412 da década de 1980, completamente intacto, como se tivesse sido deixado ali numa cápsula do tempo. O carro soviético, embora sem sua pintura original devido aos anos sob a terra, ainda tinha todas as suas peças no lugar. Inacreditavelmente, os pneus ainda seguravam o ar, mesmo depois de tanto tempo enterrado. O interior, claro, estava desgastado pela umidade e pelo tempo, mas a estrutura provou ser resistente o suficiente para que o veículo pudesse ser resgatado e, quem sabe, até restaurado. O fazendeiro jamais imaginou que, junto com a terra, teria levado para casa um verdadeiro tesouro automotivo do passado. Com todas as descobertas bizarras que vimos até agora, vamos dar uma pausa e analisar essa imagem. Se essa foto for real, com certeza é uma das coisas mais insanas já encontradas no quintal de alguém. Parece algum tipo de abrigo subterrâneo ou instalação enterrada. Existe uma grande chance de ser um bunker de sobrevivência. Hoje em dia, encontrar um desses não é tão incomum, especialmente com tantas teorias sobre catástrofes e o fim do mundo. Muita gente quer estar preparada caso algo realmente aconteça. Uma das maneiras mais eficazes de garantir a sobrevivência em um cenário apocalíptico é ter um bunker subterrâneo. Dentro desse espaço seguro, seria possível armazenar comida, água e suprimentos médicos.
além de ficar protegido contra bombas, ataques e outros perigos. Claro, os suprimentos não durariam para sempre, mas um bunker aumenta suas chances de sobrevivência, até que o resgate chegue pelo menos. Assim esperamos. O que você acha dessa imagem? Comente abaixo e compartilhe sua opinião sobre o que acabamos de mostrar. Milhares de dólares amaldiçoados. Em 2011, um homem que estava apenas cavando vegetais para o jantar encontrou muito mais do que o suficiente para uma refeição modesta. O incidente ocorreu na casa de um carpinteiro em Illinois. Ele encontrou impressionantes $150 mil no seu jardim, escondidos dentro de uma bolsa de nylon. Ao descobrir, ele imediatamente foi à polícia e afirmou que o dinheiro não era dele. Muitos elogiaram a honestidade do homem, e ele saiu da delegacia com a compreensão de que se o dinheiro não fosse reclamado por ninguém até o final de 2012, seria dele. Ninguém reivindicou a propriedade do dinheiro até que Delores Johnson, de 87 anos, de uma loja de bebidas em Naperville, se apresentou e reivindicou o dinheiro. No entanto, alguns meses depois de reivindicar o dinheiro, Johnson faleceu, e boatos dizem que o dinheiro que ela recebeu estava amaldiçoado. Em uma virada infeliz dos acontecimentos, o filho do descobridor original morreu devido a um ataque cardíaco, meses depois de encontrar o dinheiro. Você realmente acha que a bolsa de $150 mil estava amaldiçoada, ou foi apenas mais uma coincidência trágica? Um abrigo nuclear. Em 2015, um morador do Arizona surpreendeu a todos ao encontrar um antigo abrigo de Guerra Fria escondido bem debaixo do quintal de sua casa. A notícia foi divulgada em um fórum online, onde ele contou que havia recebido uma dica do antigo proprietário da casa em Tucson, Arizona. Curioso, ele começou a escavar a área indicada e, para sua surpresa, realmente encontrou um abrigo nuclear. O local foi construído em 1961 pela empresa Whittaker Pools. Na foto, é possível ver que a entrada circular é bem evidente, embora a tampa estivesse virada de cabeça para baixo. Infelizmente, o tempo não foi gentil com o abrigo. Grande parte da estrutura estava enferrujada, e algumas escadas até desmoronaram. Depois de limpar a entrada, o novo dono explorou o espaço. O abrigo era feito de concreto, com um teto de fibra de vidro. No entanto, ao contrário do que esperava, ele não encontrou móveis nem suprimentos lá dentro. Ainda assim, ele manifestou interesse em restaurar o local e armazenar equipamentos e provisões. Durante a Guerra Fria, entre os anos 1960 e 1980, o medo de ataques nucleares era constante. Muitas pessoas viviam aterrorizadas com a possibilidade de mísseis intercontinentais atingirem suas casas. Por isso, aqueles que tinham condições financeiras construíam abrigos subterrâneos para garantir sua segurança. Armas enterradas. Um casal em West Valley, Phoenix, fez uma descoberta inusitada no quintal de casa. Enquanto algumas pessoas encontram ouro ou moedas antigas, eles encontraram um arsenal de armas automáticas. A princípio, estavam apenas cavando um buraco para plantar uma árvore, mas em vez de terra, acabaram desenterrando uma bolsa esportiva. Ao abrir o zíper, ficaram chocados ao ver rifles e pistolas enferrujadas dentro. A descoberta foi emocionante, mas também assustadora. A família morava na casa há 4 anos, mas antes disso, a propriedade havia ficado vazia por um tempo. Eles suspeitam que as armas tenham sido enterradas nesse período. Os vizinhos ficaram apreensivos com a descoberta, levantando perguntas inquietantes. Quem enterrou essas armas? Com que intenção? Será que já foram usadas em algum crime? A polícia foi chamada imediatamente para recolher o material e começou uma investigação para determinar se as armas estavam ligadas a alguma atividade criminosa. Milhões de dólares em moedas de ouro. Se você já sonhou em tropeçar em um tesouro capaz de te deixar milionário da noite para o dia, essa história é para você. Enquanto algumas pessoas viajam o mundo inteiro em busca de ouro, esse casal encontrou seu próprio tesouro bem no quintal de casa. Eles costumavam passear com seu cachorro pela propriedade, localizada na região conhecida como Gold Country, e, em um dia comum, notaram a ponta de uma lata velha saindo do chão. Curiosos, decidiram cavar para desenterrá-la e levaram-na para casa sem esperar muito. Ao abrir a lata,
viram discos cobertos de poeira, mas, quando limparam a sujeira, ficaram completamente chocados. Aqueles discos eram, na verdade, moedas de ouro de $20, com o design da Liberty Head estampado na frente. As moedas datavam da década de 1890 e eram extremamente valiosas. Empolgados, voltaram ao local e começaram a cavar novamente. No final, encontraram um total de 8 latas contendo 1.427 moedas de ouro, todas cunhadas entre 1847 e 1894. Como o ouro não corrói, as moedas estavam em perfeito estado de conservação. Com medo de que caçadores de tesouros invadissem sua propriedade, o casal decidiu manter a descoberta em segredo e procurou a ajuda de um especialista em moedas. Depois de alguns meses, as moedas foram colocadas à venda na Amazon e algumas foram vendidas para colecionadores renomados. No total, a coleção foi avaliada em impressionantes $10 milhões. Definitivamente esse casal teve uma sorte absurda. Imagine só, você sai para passear com o cachorro e volta para casa com $10 milhões. Estes humanos de 1000 anos. Um garoto de 14 anos, morador de Utah, estava cavando um lago para trutas na casa de seu pai, em Salt Lake City, quando fez uma descoberta sinistra. Após cavar cerca de 2 metros, ele encontrou ossos humanos. No início, ele achou que fossem ossos de animais, mas quando desenterrou um crânio humano, percebeu que se tratava de algo muito maior. O garoto contou ao pai, que chamou as autoridades. Depois de análises, foi confirmado que os restos pertenciam a um nativo americano que viveu há mais de 1000 anos. Os arqueólogos classificaram a descoberta como um achado histórico importante, já que a região contém vestígios de povos indígenas antigos. O garoto ficou animado com sua descoberta, mas confessou que não conseguia parar de pensar no crânio humano que desenterrou a imagem ficava voltando à sua mente até mesmo na hora de dormir. Bala de canhão. Crianças adoram cavar e explorar. São naturalmente curiosas e sempre acabam descobrindo coisas interessantes. Mas nem todas têm a sorte de encontrar algo tão incrível quanto uma bala de canhão histórica da época da Guerra Civil. Foi exatamente isso que aconteceu com um garoto de 10 anos em Southwell, Nottinghamshire. Ele estava brincando no jardim de casa quando, ao cavar um buraco profundo, encontrou um objeto redondo e enferrujado. O pai dele havia arrancado uma árvore na área, deixando um buraco enorme, e foi ali que a descoberta aconteceu. No começo, pai e filho não faziam ideia do que era aquilo. Então, levaram o objeto a um centro arqueológico da região, onde historiadores finalmente identificaram a peça. Uma bala de canhão de ferro pesando cerca de 4 quilos. Durante a guerra, esse tipo de bala era disparado por canhões de grande porte. O garoto ficou completamente empolgado com a descoberta. E a visita ao museu tornou tudo ainda mais especial. Lá, ele viu uma gaveta cheia de balas de canhão parecidas com a que ele encontrou. Com certeza, essa experiência despertou nele um novo interesse por história e arqueologia. Fóssil de baleia. Para muitas pessoas, essa rocha parecia apenas uma rocha. Mas Gary Johnson notou algo diferente quando a viu pela primeira vez, há mais de 50 anos. Quando ainda era adolescente, ele encontrou essa enorme pedra no quintal de sua casa, mas não deu muita atenção e acabou esquecendo dela. Anos depois, autoridades anunciaram a descoberta de um fóssil de cachalote com milhões de anos em uma escola próxima. Foi então que Johnson se lembrou da rocha misteriosa e resolveu avisar as autoridades. Usando roldanas e um carrinho de aço, a equipe retirou a pedra de mais de 450 quilos e a transportou para um museu. Após estudos, os pesquisadores descobriram que o fóssil era, na verdade, de uma baleia jubarte de 17 milhões de anos. Mais impressionante ainda é o fato de que esse fóssil é um dos apenas 20 exemplares conhecidos no mundo. E o mais incrível, os descendentes dessas baleias antigas ainda nadam pelos oceanos hoje em dia. Ossos pré-históricos. De fósseis de baleias a descobertas pré-históricas, a natureza nunca deixa de nos surpreender. Desta vez, vamos falar sobre um impressionante fóssil de mastodonte, encontrado no quintal de uma casa em Michigan.
As autoridades receberam uma denúncia sobre supostos ossos de dinossauro enterrados na propriedade. Quando chegaram ao local e viram uma enorme costela saindo da terra, souberam que tinham feito uma descoberta incrível, mas, ao analisarem melhor, perceberam que não se tratava de um dinossauro, e sim de um mastodonte, um parente distante dos elefantes modernos que viveu durante a Era do Gelo. Para recuperar o fóssil com segurança, a equipe passou 4 dias cavando cuidadosamente. Segundo os especialistas, encontrar algo assim foi pura sorte. E o mais impressionante, eles acreditam que ainda existam centenas de ossos de mastodonte enterrados na região, com idades entre 10 mil e 15 mil anos. Um peso de porta de $1 milhão. Isso pode não parecer uma grande descoberta, mas ainda assim é surpreendente. Essa escultura de busto foi usada como um simples peso de porta em um galpão de jardim por anos, sem que ninguém percebesse seu verdadeiro valor. Afinal, nem todo mundo consegue avaliar facilmente o preço de uma obra de arte, e há algumas estátuas decorativas por aí que podem facilmente ser confundidas com peças valiosas. No entanto, esse peso de porta era, na verdade, um busto de Sir John Gordon, um laird e nobre. A estátua foi criada no século XVIII pelo renomado escultor Edme Bouchardon. Quem imaginaria encontrar uma verdadeira obra-prima jogada no chão de um galpão? Quando um trabalhador notou a estátua, ele imediatamente reportou às autoridades. Todos ficaram chocados ao descobrir que a peça valia mais de $1 milhão. Felizmente, após mais de 300 anos sendo ignorada e, por fim, usada como um mero peso de porta, a estátua foi transportada para o Louvre, onde agora pode ser admirada por muitos. Isso só prova que algumas obras de arte têm não apenas valor estético, mas também uma utilidade bem inusitada.